nessa noite maravilhosa, em que nos traz a oportunidade de, através da melodia, através das palavras, dos ensinos do Mestre Jesus, nos tocar profundamente, a fim de nos auxiliar nessa remodelagem do nosso olhar sobre a existência, conduzindo-nos a melhores rotas, nas nossas escolhas, nos nossos passos do dia a dia. Que o Senhor esteja conosco. Eu gostaria de lembrar que nós estamos em plena campanha da macarronada, a principal campanha que mantém a nossa casa materialmente falando e que nos possibilita estarmos aqui com toda essa organização, possibilita nós realizarmos o trabalho na Casa da Criança, atendendo a tantas crianças que esse lar de amor recebe e também auxilia a toda a estrutura física que as duas casas unidas necessitam. Então, aqueles que puderem adquirir o nosso convite da macarronada, é só falar com qualquer um de nós, trabalhadores da casa. Aqueles que quiserem vender, auxiliar na venda, é só conversar conosco que nós vamos colocar à disposição os ingressos da nossa tradicional macarronada. E também gostaria de lembrar que aos sábados nós realizamos a atividade que oferta em torno de 30 famílias a cesta alimentar. Então, todos os sábados, a equipe trabalha, limpando os alimentos, fazendo toda a organização do que vai ser ofertado para a semana daquelas famílias que são cadastradas no nosso centro e que recebem esse auxílio. E para essa semana em especial, nós estamos necessitando de leite de caixinha. Então, aqueles que puderem se dispor a nos auxiliar com leite de caixinha, tragam para nós, por gentileza, converse com os nossos trabalhadores, a fim de que a gente possa, no sábado, ofertar para as famílias que recebem essas cestas, este alimento para compor a cesta. E os demais alimentos que vocês tiverem disponíveis para ofertar, nós também sempre recebemos, estamos aí de braços abertos para receber, porque toda semana a gente faz a oferta desses alimentos para a nossa comunidade. E para que a gente dê início ao nosso trabalho de edificação da alma, através do Evangelho de Jesus, eu gostaria de convidar o nosso companheiro Jorge para nos conduzir em prece. Deus, nosso Pai misericordioso, obrigado pela centelha da vida que o Senhor nos deu. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui no plano terreno, convivendo com os nossos familiares, com os nossos amigos e também com os nossos desafetos. Pois é assim, amando a todos, inclusive os nossos inimigos, é que nós alcançaremos a verdadeira evolução moral e espiritual. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui nessa casa abençoada, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Seu Filho, nosso Mestre Jesus Cristo, que deixou as lições que devem guiar a nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos promove, tudo que o Senhor nos proporciona, e nesse momento hoje tão especial, com a música que o nosso orador nos trará, junto com os ensinamentos do Evangelho, que com certeza tocarão o nosso coração. A espiritualidade amiga, que mais uma vez nos recebe com toda a sua luz. Obrigado por esse momento, que vocês possam sempre nos acompanhar em nosso dia a dia, em nossos lares, nos protegendo de todo o mal, nos colocando no caminho do bem e da caridade. Que assim seja, Senhor. E para a noite de hoje, vindo da cidade de Jales, da Associação Espírita Benedita Fernandes, nós temos a imensa gratidão de poder receber o nosso companheiro André Gandolfo, que vai nos agraciar com melodia e ensino evangélico. Bem-vindo, André, fica à vontade.
quando eu estudei a biografia do Gandhi e vi o quanto aquele espírito era iluminado, eu pensei, bom, nessa vida eu não vou nem passar perto de ser o que ele é. Mas eu pensei comigo, mas eu posso ir na ótica e comprar um óculos redondinho igual ao do Gandhi, para de algum modo ficar um pouquinho parecido com ele. Porque aí eu consigo comprar um óculos igual ao dele redondinho, eu consigo. Foi o modo que eu encontrei que fica mais perto do Gandhi. Gandhi era hindu, portanto, não conhecia o cristianismo como nós, desde pequenos, de algum modo somos impactados pelo cristianismo. Ele, ao contrário, por ser hindu, não tinha o conhecimento dessa religião comandada por Cristo como nós temos. O primeiro contato que Gandhi teve com o cristianismo foi a convivência que ele teve, enquanto estava aqui, com os políticos e soldados ingleses que na Índia operavam um domínio político e econômico sobre o seu país, na Índia. O contato com esses homens que se anunciavam cristãos fez com que Gandhi começasse a mapear o comportamento que esses homens tinham. E a princípio ele achava um pouco estranho, porque ele via o modo como aquelas pessoas agiam. Eram truculentos, eram vaidosos, presunçosos, violentos, orgulhosos. Então ele olhou para como aquelas pessoas agiam e levantavam a bandeira do cristianismo e pensou, essa religião é um pouco estranha, porque o que é que eles aprendem para agir dessa forma? Então, a princípio, o Gandhi não se identificou com a filosofia cristã, porque ele viu o jeito que eles agiam e não concordava. Mas o tempo passou e depois de algum tempo ele tomou conhecimento do texto do Sermão da Montanha. E ao conhecer o Sermão da Montanha, ele percebeu que o problema não era o cristianismo, porque ele leu: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm um coração puro, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque ele levantava a bandeira da não violência. E lá ele estava lendo: feliz daquele que é pacífico. Aí quando ele leu o Sermão da Montanha, ele pensou assim: o problema não é o cristianismo, o problema é o comportamento de alguns cristãos. O que significa dizer isso para nós hoje, no século XXI, no ano de 2024, com o conhecimento que a gente tem? A gente não pode mais adentrar uma casa espírita e ter os mesmos comportamentos que um cristão da Idade Média tinha quando entrava no templo, porque ele levava uma vida sem qualquer preocupação com a sua percepção moral, com a sua ética espiritual. O que para ele, lá na Idade Média, a percepção dele era o pecado, para nós são os desvios das condutas felizes. Ele agia de uma forma sem qualquer regramento, mas aos finais de semana ele ia ao templo, pedia perdão, e na outra semana ele agia do mesmo jeito que agia antes de ir para o templo, sem mudar 1 centímetro do seu comportamento. Ao aprendermos hoje sobre a necessidade da reforma íntima, a gente se dá conta de que nós precisamos usar o conhecimento que está aqui à nossa disposição na nossa vida prática. Entendermos que em verdade somos todos irmãos, de que os impulsos de agressividade que a gente sente precisam ser mapeados. Eu estou lançando um livro novo de reflexões
Mensagens fala exatamente sobre a paciência. E o texto diz assim: atente-se para os impulsos de nervosismo que porventura sinta, porque os pequenos lances agressivos que a gente tem no nosso dia a dia, se não forem contidos, entendidos, elevados para um outro nível de comportamento, e a gente vai cedendo, quando a gente vê, a gente saltou de pequenos impulsos de agressividade para uma pessoa extremamente violenta, provavelmente em um curto espaço de tempo, porque são os pequenos gestos que configuram a luta íntima que a gente faz para ir mudando o nosso jeito de ser. Mohandas Gandhi, certa vez, interrompido nas suas reflexões por alguns dos seus discípulos, houve um deles esbaforido dizendo: mestre, nós encontramos o acampamento de alguns dos soldados ingleses e eles não estão lá. E nós tivemos a ideia de ir nesse acampamento, queimar as coisas deles, para que a gente possa viver em paz, porque aí eles vão embora daqui e vão deixar a gente viver em paz. Gandhi, ouvindo aquilo com muita serenidade, adverte: meus irmãos, nós não faremos isso. Não, mas eles não estão lá, a gente não vai fazer mal diretamente para eles, a gente vai apenas se defender. E o Gandhi ratifica: nós não vamos fazer isso. E um deles pergunta: por quê? E ele responde: porque nós começamos queimando roupas e terminamos queimando honras. Somos todos irmãos da lua, moramos na mesma rua, bebemos do mesmo copo, a mesma bebida crua. O caminho já não é novo, por ele é que passa o povo. Farinha do mesmo saco, galinha do mesmo povo. Mas nada é melhor que a água, a terra é a mãe de todos. O ar é que toca o homem, e o homem maneja o fogo. Olha só que simplicidade tem essa canção. O homem possui a fala, e a fala edifica o canto. No canto repousa a alma, e para a alma depende a calma. Somos todos irmãos da lua, moramos na mesma rua, bebemos do mesmo copo, a mesma bebida crua. O caminho já não é novo, por ele é que passa o povo. Farinha do mesmo saco, galinha do mesmo ovo. Mas nada é melhor que a água, a terra é a mãe de todos. O ar é que toca o homem, e o homem maneja o fogo. E o homem possui a fala edifica o canto. No canto repousa a alma, pra alma depende a calma. E a calma é irmã do simples, o simples resolve tudo, mas tudo na vida às vezes consiste em não se ter nada. Olha só, viver em paz significa que, diante das adversidades que nos acontecem,
desenvolva um mecanismo de resiliência para enfrentar essa adversidade sem perder a paz. Não é assim que funciona? Quando eu fizer pergunta, é para os encarnados, tá? Não é para os desencarnados. Não é assim que funciona? A gente precisa desenvolver mecanismos de resiliência para lidar com as adversidades, para não perder a paz íntima. Todo mundo concorda? Olha só que maravilha. Não sei se vocês perceberam que está tendo uma oscilação no som do piano e que ele está vindo e voltando, igual um espírito, assim, que se comunica, aí ele vai para o plano espiritual e volta. É o jeito que está o som do piano. Com o desenvolvimento do autocontrole, isso já não me incomoda mais. Então eu sei que é um defeitinho que está acontecendo, mas ele faz parte do processo. Claro que depois eu tenho que ver o que é, não posso deixar acontecer. Mas diante das adversidades que nos acontecem, a gente precisa desenvolver mecanismos de resiliência e fazer com que o conhecimento que a gente adquire aqui faça sentido na nossa vida prática. Porque imagina se o Gandhi, sendo hindu, conhecendo o cristianismo, olhasse os seus comportamentos, igual uma história que eu contei, ele veria um bom cristão? Essa não precisa responder, porque eu sei que às vezes a resposta pode, dar algum probleminha. Ele veria um bom cristão na gente, porque Jesus disse: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos que amaram. Então precisa fazer parte das nossas atitudes a compreensão e o amor ao próximo, porque as pessoas nos olham de uma forma diferente, para ver se aquilo que a gente prega, que a gente acredita, ou que a gente diz que acredita, faz sentido na nossa vida prática, no cotidiano. Vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, mas vocês não contem para ninguém, por favor. Alguns anos atrás, eu tive a ideia de colocar um slogan que pudesse definir o meu trabalho artístico, cultural, e resolvi colocar o Poeta da Paz. Procurei na internet, não tinha ninguém usado esse slogan, eu falei, então ele vai ser meu, vou ser o Poeta da Paz. Mas aí eu fiquei pensando, se eu usar esse slogan, todo mundo vai começar a prestar atenção nas minhas atitudes. Vocês concordam? Vamos falar assim, mas ele falou que é o Poeta da Paz. Será que é o Poeta da Paz mesmo? Aí eu falei, não, deixa quieto, vou deixar isso para mais para frente, quando eu amadurecer mais. Aí, passado mais alguns anos, eu resolvi assumir. Aí eu coloquei André Gandolfo, o Poeta da Paz. Então eu ia fazer palestra em algum lugar, Poeta da Paz. Alguém comprar um livro meu, Poeta da Paz. Na internet, Poeta da Paz. Há uns 2 anos atrás, eu estava na estrada viajando para fazer uma palestra, parei no posto para abastecer, aí fiquei ali 5 minutos esperando e ninguém veio para me atender. 7 minutos esperando e nada de alguém me atender. 8 minutos e meio esperando e ninguém veio para me atender. 10 minutos esperando e nada. Aí sabe quando sobe aquele calor cristão assim, que te domina e faz você ficar cego na razão? Foi como eu me senti naquele momento, totalmente prejudicado porque ninguém tinha vindo me atender até aquele momento. Saí do carro com uma feição pouco aprazível, para usar um eufemismo assim, não assustar vocês, mas saí com uma feição assim, de poucas ideias, como se eu tivesse chupado um limão, bravo, porque eu me senti lesado e totalmente irritado porque ninguém tinha vindo me atender. Então eu saí do carro para chamar atenção. Alô, eu estou nervoso. Aí eu encostei no step do carro, fiquei igual o pica-pau quando ele está nervoso, que fica batendo pés assim no chão, e escorado no step do carro, esperando alguém vir me atender. Aí vem uma moça, toda ofegante, diz: moço, desculpa, eu estou sozinha para atender todas as bombas, porque deu um problema ali atrás da conveniência, e os 2 rapazes que estavam aqui trabalhando foram lá para consertar, junto com o meu patrão. E aí eu estou sozinha aqui, então me desculpe a demora. Aí naquela fala dela eu já comecei a me sentir pequeno, porque quando a gente está cego de raiva, a gente não coloca
então não apenas disse isso, como logo em seguida ela olha fixamente nos meus olhos e me diz assim: mas como você é o poeta da paz, eu sei que você não vai ficar bravo comigo. Naquela hora, eu pensei seriamente em mudar de profissão. Falei, deixa isso quieto, fiz até aqui, vou fazer outra coisa. Mas eu pensei, não, porque não é essa a proposta. A proposta é que a gente use o conhecimento que a gente acredita como uma ferramenta de transformação para a nossa paz interior. Porque paz não é sombra boa e água fresca. Paz é uma ferramenta de trabalho. É uma opção que a gente escolhe para resolver os conflitos do dia a dia. Quando a gente opta pelo pacifismo, todas as situações ficam mais fáceis de serem resolvidas. O problema é que às vezes a gente opta pelo caminho mais difícil. A terra é a mãe de todos, o ar que toca o homem e o homem maneja o fogo e o homem possui a fala edifica o canto, no canto repousa, pra alma depende a calma, e a calma é irmã do simples, o simples resolve tudo, mas tudo na vida às vezes consiste em não se ter nada. Tudo na vida às vezes consiste em não se ter nada. Eu fiquei refletindo sobre esse verso. Essa música é do Renato Teixeira, para quem nunca ouviu. Chama-se Irmãos da Lua. Aí eu fiquei refletindo sobre esse verso. Tudo na vida às vezes consiste em não se ter nada. Tudo na vida às vezes consiste em não se ter nada. Aí eu entendi. Para que haja paz do espírito, é preciso que a gente desenvolva o desapego. As coisas, embora a gente precise delas e as use, elas não nos pertencem. As pessoas, muito menos. Os nossos filhos, muito menos. Como disse o poeta libanês Khalil Gibran, vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e filhas da ânsia de vida por si mesmos. Vêm através de vós, mas não de vós. Embora viva convosco, não vos pertence. Alguém que assistiu aquele filme Procurando Nemo, levanta a mão para saber se alguém assistiu. Vocês se lembram que o pai do Nemo era extremamente protetor e não deixava que o Nemo vivesse nada. Não deixava que ele construísse as suas próprias experiências, inclusive criasse mecanismos para vencer os próprios medos. Tem gente que é assim, extremamente apegado e não entende que o desapego é uma ferramenta para a paz íntima. Não significa que a gente não tem que amar as pessoas, ao contrário. O amor pressupõe a percepção de que o outro é livre. E que se ele voltar, precisa ser por livre e espontânea vontade, não por livre e espontânea pressão. Porque às vezes a gente acha que o outro nos pertence. Aí a gente gasta uma energia hercúlea para tentar segurar o outro, e quanto mais a gente segura, mais o outro quer ficar distante da gente. E aí qual é o segredo? Não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim, para que elas possam vir até você. Mas tinha uma mãe que eu ouvi dizer que era extremamente apegada ao seu filho. E ela sempre dizia para as amigas: não, meu filho não vai namorar, meu filho vai cuidar de mim para o resto da vida. Coitada, né, gente? Que dó dela. Alguém compra para ela que não é assim que funciona. Mas ela achava que era assim. E o menino cresceu e começou a namorar escondido, porque sabia que a mãe não iria aceitar. Mas aí
nossa casa. Trouxe. E lá na sala tem ela, mais 2 amigas. Eu quero que a senhora vá lá, converse com as 3, para ver se a senhora me conhece o suficiente para dizer qual das 3 é a minha namorada. Imagina o bom humor que ela foi da cozinha até a sala para conversar com essas meninas. Ficou lá 1 hora conversando. Quando ela volta lá na cozinha, e aí, descobriu? Descobri. Qual das 3 é a minha namorada? Ela olhou e falou: a do meio. Ah, viu como a senhora me conhece? Nada disso. É porque a do meio eu detestei. Então deve ser a sua namorada. Porque a gente trata como potenciais inimigos todos que podem ser potenciais amigos. Pensa comigo, eu vou repetir a frase para a gente pensar em cada atitude, em cada relação humana que a gente tem. A gente trata como potenciais inimigos todos que podem ser potenciais amigos. E nisso, a gente perde a chance de cumprir uma das leis de Deus, que é o amor fraternal. Procurar ter uma relação o mais amigável possível com os outros. Não estou falando de casos extremos, em que às vezes a relação se torna tóxica. Talvez precise haver um distanciamento, mas não precisa deixar de amar, porque o amor não é aquilo que o outro faz. Amor é aquilo que eu sou diante do que o outro faz. Eu não preciso concordar com tudo que o outro faz. Eu preciso amá-lo do jeito que ele é. E às vezes permitir que ele vá e siga a sua vida. Eu vivi uma experiência com uma senhora que eu conheci há um tempo atrás. Eu tinha escrito um poema em homenagem a Jales, aos 80 anos. E foi um poema muito bem escrito, inclusive está em um dos meus livros que eu publiquei recentemente, um poema extenso, mas citando 80 pontos da cidade no meio do poema. Bairros, praças, ruas, enfim, muitos pontos da cidade. E teve um lugar em específico que eu citei o nome antigo da praça. E hoje ela tem o nome de um dos fundadores. No dia do aniversário da cidade, esse vídeo foi publicado no site da prefeitura, foi muito bem recebido e assistido pelas pessoas. Aí uma professora minha, que deu aula para mim, quando eu estava no ensino médio, falou: André, gostei muito do seu poema e tal, mas a fulana, assim, a senhora, assim, quer falar com você. Aí eu passei o seu número e acho que ela vai te ligar. Ela é neta.
convidamos os nossos companheiros passistas a tomarem seus lugares, a fim de que, envolvidos nas suaves melodias e nos intensos ensinos, possamos agora, receptivos que estamos, deixar com que penetrem em nós os fluidos benéficos dessa troca vibracional que é o nosso passe. E para que a gente se conduza em serenidade, em vibrações positivas, o nosso companheiro André vai nos agraciar com os seus instrumentos e com as suas palavras, se assim o desejar.
Pessoal, se alguém quiser procurar nas redes sociais, pode encontrar palestras no YouTube, encontrar no Facebook, no Instagram. Tem várias coisinhas que eu publico lá toda semana, seja em texto, seja em vídeo, que tem esse teor edificante. Então, só pesquisar André Gandolfo, você vai encontrar eu com uma foto assim. Aí você pode seguir lá e conhecer esse conteúdo. André, agradecemos de coração pela melodia que nos harmoniza, pelas palavras que nos instrui, e que a gente possa sair daqui lembrando que o amor é como eu reajo com o que fazem comigo. Então, que a nossa semana possa ser conduzida com esses ensinamentos, a fim de que a gente consiga realmente colocar em prática tudo aquilo que nos foi edificado e renovado hoje. E o André trouxe para nós os livros dele, que vão estar expostos ali ao lado dos nossos pães. As obras estão lá para a gente adquirir. Tem Pix, tem cartão, tem vários instrumentos e formas de pagar. E também, para a nossa alegria ainda maior, tem um pendrive, que é esse que está aqui na minha mão, que ele contém as melodias que foram nos agraciadas nessa noite. Então, temos pendrive e temos várias obras. Eu só estou com um exemplo aqui na minha mão, mas tem vários livros lá do André, de autoria dele, a fim de que a gente possa continuar instruindo o nosso saber e edificando a nossa alma, reharmonizando o nosso equilíbrio espiritual através das melodias. Que todos tenham uma excelente semana iluminada, protegida e, principalmente, guiada pelo saber que adquirimos hoje. Fiquem com Deus.